Olá, estamos na sexta-feira pré-carnavalesca, dia 21 de fevereiro de 2020. Eu quero aqui registrar mais uma subidinha no meu degrau, 157 mil inscritos neste canal. Queria deixar um abraço para Suzana Barreto, amiga de Aninha Franco, lá de Salvador, com quem a Isabel, o Arthur e eu nos encontramos na padaria no fim de semana. Fica aqui, aliás, não foi no fim de semana, foi no meio da semana, mas fica aqui a nossa saudação, nosso abraço, tudo de bom. Eu vou lhe contar uma história que é realmente uma história ao mesmo tempo espetacular e de um absurdo total. Acho que nem o Franz Kafka, que o Abraham Weintraub chama de Franz Kafka, nem o Gabriel Garcia Marques seriam capazes de imaginar. Aconteceu o seguinte: a Justiça do Rio mandou fazer mais uma perícia no corpo do ex-capitão do BOPE e miliciano, Adriano Magalhães da Nóbrega. O juiz que mandou fazer a perícia recebeu um bilhete da perita, um bilhete escrito à mão pela legista Luciana Lima, informando que não era mais possível periciar o cadáver de Adriano, que já deu entrada na instituição com sinais de putrefação, já que o óbito ocorrera havia mais de uma semana. O IML explicou que não dispõe de câmeras de congelamento de corpos, apenas equipamento de refrigeração que podem retardar a decomposição, mas não evitá-la, principalmente quando ela já se... Ou seja, não é a questão da perícia do corpo do Adriano, a questão é muito mais grave. Como é que o IML do Rio não tem uma câmara de refrigeração? Como é que pode? Será que não há nenhum cadáver, nenhuma vítima de violência no Rio de Janeiro? Não morre ninguém que precise fazer uma perícia no IML? Como é que o general Walter Braga Neto, que foi encarregado pelo Temer e pelo Raul Jungmann da intervenção militar na segurança do Rio, passou um ano no Rio e não ficou sabendo desse absurdo e não corrigiu esse absurdo? Eu tinha que abrir esse vídeo com isso, que não é uma notícia, é uma reclamação e é uma estupefação. Porque quem ouve uma história dessa? O Rio de Janeiro. Mas isso é o Brasil. É o Brasil. O general agora é chefe da Casa Civil do Bolsonaro e está lá para resolver um problema de gestão, porque a gestão do antecessor Onyx Lorenzoni não era uma boa, né? Não era boa, então tiveram que... teve que haver a intervenção da Força Armada. Pois é, em relação ao caso do Adriano, tem outras novidades, mas eu achei que essa constatação era tão absurda que eu resolvi concentrar tudo nisso, viu? A respeito da violência no Ceará, que é um outro tema também que mostra que o Brasil é um país inviável, o Brasil não tem jeito, é o seguinte: eu fiquei sabendo, no decorrer do dia de hoje, que não há nenhum policial punido no Brasil por participar de greves ilegais ou de motins, como é o caso do Ceará, e que tinha sido punido. Todos são anistiados. É a pandemia da anistia. Aliás, por falar nisso, olha, nada de negócio de intervenção no Ceará. Ia livrar a cara do governador do PT lá, o Camilo Santana. Ele tem que ficar lá tomando conta disso. Ele tem que ficar lá. E o governo dá a ajuda que for necessária para socorrer o cearense. E nem essa elite podre, esses Ferreira Gomes, né? Aliás, onde esses Ferreira Gomes se metem, tem baixaria, né? Olha, outra notícia que eu peguei em relação a isso é o seguinte: o Ceará registrou o período mais violento do ano nas últimas 24 horas, depois do início da paralisação das Forças de Segurança Pública do Estado. Só na quarta-feira, 19, quando houve o episódio
do rei da retroescavadeira, Cid Gomes, e do atirador, que além do mais está sendo acusado de não ter pontaria, porque o tiro não foi mortal, né? O Cid fez a maior fantasia, a fantasia do martírio e tal. Pois é, só na quarta-feira desse episódio grotesco, que aliás, tanto o Cid quanto esses amotinados deveriam estar presos, o Cid tentou fazer um homicídio em massa, em série, com uma retroescavadeira, e o outro tentou um homicídio com 2 tiros no peito do Cid. Para milagre geral, por acaso, não houve nenhuma morte, nem entre os amotinados, nem no invasor da retroescavadeira. Deviam estar presos. É um crime usar uma retroescavadeira para atropelar uma massa. E é um crime se amotinar, botar máscara, principalmente por ser policial. O fato de ser policial não amaina em nada isso aí. Além da história da anistia, eu queria dizer que hoje a notícia importante é que as forças de segurança em pelo menos 12 estados pressionam os governos locais por aumentos salariais. Em 5 deles, os policiais já paralisaram este mês. A situação mais grave é a do Ceará, né? Onde houve o caso do Cid, e agora deputados ligados à bancada da bala e ao bolsonarismo apoiam o movimento no Ceará, Espírito Santo e na Paraíba, meu estado natal, garantindo respaldo político às demandas dos policiais, e depois vão estar garantindo também a anistia. Nada de anistia, prisão para esses amotinados e prisão para o invasor da retroescavadeira, né? Olha, por falar em negociações no Congresso, parlamentares do Centrão, né, e da esquerda estão fazendo gestões para não convocar o general Heleno Almeida Ribeiro para explicar suas críticas ao Congresso. Isso aí é um tiro no pé, tá certo? Porque quem, como eu, frequenta as redes sociais, sabe que o general tem um apoio total nas redes sociais e na população, porque a população tem desprezo por esses poderes, tanto o legislativo quanto a cúpula do judiciário. Então, quanto mais agredirem e insultarem o general, é como o Moro, mais o general ganha força política, quem sabe pode até fazer carreira política, né? E esses babacas podem estar promovendo, sem querer, uma eventual carreira política dele, né? Aliás, por falar em safadeza do Legislativo, eu acabo de acompanhar uma reportagem de César Feitosa e Diego Amorim na Cruzoé, feito num videozinho do Antagonista, mostrando que no apagar das luzes de 2019, parlamentares amigos de Davi Alcolumbre arrancaram do Executivo um total de 3 bilhões e 800 milhões para obras que não podem ser fiscalizadas depois pelo governo federal, obras em prefeituras e estados de interesse desse chamado, que o Antagonista chama de Clube VIP do Davi Alcolumbre. Eu quero lembrar que Davi Alcolumbre é presidente do Senado por indicação do Onix Lorenzoni quando era chefe da Casa Civil do Bolsonaro. É do DEM. Pois é, quero lembrar também que o Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado na eleição fraudada. Houve um voto a mais na eleição e até hoje Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e o próprio Davi Alcolumbre, que é o beneficiário, esconderam e arquivaram essa fraude, né? Pois bem, voltando, o senador Marcelo Castro, que a gente está acostumado a ver nessas manifestações do Centrão, tem um filho chamado José Dias de Castro Neto, que já anunciou obras do DR no estado dele, o Piauí, em recuperação de rodovias no valor de 100 milhões. O município brasileiro mais beneficiado por essas obras adivinha qual? Macapá, o irmão Josiel, irmão do Davi Alcolumbre, é candidato a prefeito, e o próprio Davi Alcolumbre, que já perdeu a última eleição lá, em 2014, é candidato ao governo de novo agora, se valendo do seu dinheiro, do meu dinheiro. Esse é um assunto gravíssimo. Só que eu não posso deixar de também falar o seguinte: a dona Laurita Vaz soltou Coriolano Coutinho. Coriolano Coutinho é o parceiro do irmão Ricardo, que foi governador da Paraíba, que chefia a organização criminosa Ricardo Coutinho, segundo os procuradores da Operação Calvário, e o desembargador
Ricardo Vital de Almeida. O desembargador está sendo traído, digamos assim, pelos juízes do Superior Tribunal de Justiça, que estão soltando aos poucos, todos a partir do chefe deles e do Coriolano. Ao soltar Coriolano, a senhora Laurita Vaz está permitindo que ele continue ameaçando testemunhas e que ele continue administrando a organização criminosa que tem o nome do irmãozinho que foi governador. O Brasil é um vexame, do Rio à Paraíba, de Macapá a Teresina. Deus nos acuda nesta véspera de carnaval. Bom, direto ao assunto. Em té, só a verdade nos salvará.